Bom, então, boa tarde a todos que estão presentes e boa tarde àqueles que forem assistir na retransmissão. Meu nome é Ailza e ontem, ao passar uma dinâmica, o Barco da Vida, para o grupo do WhatsApp, pediram que eu fizesse essa live para a gente discutir um pouquinho sobre isso. O que foi pensado para construir essa dinâmica? O mercado de trabalho hoje está muito exigente. Ele exige que os profissionais sejam cada vez, apresentem um padrão de qualidade mais alto, né? Então exige-se autonomia, autoconfiança, autoconhecimento, autodesenvolvimento, isso tudo ainda aliado às exigências dos 5 Cs, que são coragem, criatividade, curiosidade, caráter e coração. Então é muita exigência para que a gente consiga enfrentar o dia a dia do nosso trabalho neste mundo de hoje com tantas exigências, né? Então, pensando sobre isso, eu fiquei imaginando assim, nós ficamos no mercado sempre cobrando, a gente tem sempre que dar alguma coisa, e aí, o que nós temos a receber? Quem que vai nos oferecer uma oportunidade para estar refletindo sobre o meu eu, né? Quem sou eu? E aí eu fiz uma analogia, então, com o barco da vida, pensando da seguinte forma: ele pode ser o eu pessoal e o eu profissional. Até trouxe um barquinho aqui para a gente ver. É o seguinte, esta parte aqui, que é a proa, ela fica sendo, então, o eu pessoal. Esse eu pessoal está aí na água, independente se a maré está alta ou está baixa, ele tem que estar aqui, né? Então eu preciso saber como que eu estou, como que está o meu equilíbrio pessoal nos vários setores da minha vida, para que eu possa enfrentar essas águas aí turbulentas, né? E a vela seria então o meu eu profissional. E o que acontece então? Se eu estiver muito bem no meu eu pessoal, eu vou conseguir sustentar o meu eu profissional. E este eu profissional também tem os diversos setores e que eu preciso olhar para cada um deles para identificar, analisar em que eu preciso melhorar, em que eu preciso mudar, certo? Então, eu fiz essa dinâmica para que as pessoas pudessem analisar como que está a sua vida, porque eu não sou assim, saí daqui, fechei a porta, sou outra pessoa, não. Eu sou a Ailza e eu sou uma Ailza pessoal e profissional. Então, a minha postura tem que estar o tempo inteiro em equilíbrio, tanto no meu pessoal quanto no meu profissional. Para que as pessoas me reconheçam como uma pessoa inteira e não como uma caixinha compartimentada. E essa dinâmica, então, ela tem em vista que as pessoas possam refletir para planejar ações, para obter conquistas que conduzam a um bem-estar maior, que é o sucesso, né? Então, como eu mostrei para vocês, eu já até mandei, não sou psicóloga, não, eu sou pedagoga e mestre em gestão e avaliação da educação pública. Como eu mostrei para vocês, eu elaborei, então, um barco que seria aqui, o pessoal e o profissional, certo? E dentro desse pessoal e o profissional, nós temos os setores, que eu coloquei, né, como 8 para cada um, que a gente analisa assim. No eu pessoal, olha aqui para vocês verem. No eu pessoal, eu vejo o setor do autoconhecimento, o setor da família, o setor do relacionamento afetivo, o setor da saúde, da espiritualidade, do financeiro, do ambiente físico e da carreira profissional. E aí a gente vai analisar cada um deles. Então, começando pelo autoconhecimento. Será que eu sou... Como que é? Muito bom, desculpa, não te entendi. Será que eu vou... O autoconhecimento, vamos partir para o autoconhecimento. O que eu sei a meu respeito? Não é? Como que eu ajo diante de uma adversidade da vida? Como que eu sou com meus familiares? Como que eu sou no meu trabalho? Né? Então isso aí você vai ter que fazer uma análise assim, o que você conhece de você mesmo.
Depois nós temos a família. Muitas pessoas falam assim, as famílias estão desestruturadas. Eu não analiso assim, não. Eu analiso que as famílias que nós temos agora novas estruturas de famílias. Não são mais aquelas famílias tradicionais de pai, mãe e filho. Hoje nós temos família que são avó criando neto, pai criando filho. Temos as famílias homoparentais, que tem 2 pais ou que tem 2 mães. Não significa que são famílias desestruturadas, são novas estruturas de família. E eu tenho que analisar aí como que eu estou com relação à minha família. Depois eu preciso ver o relacionamento afetivo, né? Eu estou com alguém? Legal. E como que é o meu relacionamento com essa pessoa? Né? Eu estou conhecendo a pessoa que eu estou, a pessoa me conhece, eu respeito, eu sou respeitada, há um diálogo, então é fazer uma análise mesmo, né? Você renuncia coisas para que o relacionamento dê certo, a outra pessoa renuncia, mas colocando sempre em vista que as relações elas são construídas mesmo, e precisa ser ouvir, você precisa dialogar. Aí nós vamos pensar então eu estou falando sobre o barco da vida, analisando a vida da gente sobre o eu pessoal e o eu profissional, para quem está chegando agora, tá? Aí agora nós vamos passar para o setor do eu pessoal. Nós já falamos do autoconhecimento, já falamos da família, do relacionamento afetivo, agora nós vamos falar da saúde, né? Então, para ter a saúde, o que eu estou fazendo pela minha saúde? Eu estou alimentando adequadamente? Estou fazendo atividades físicas? Estou fazendo os exames periodicamente? Eu estou dormindo o necessário? Eu estou descansando? Eu estou fazendo o meu lazer? Porque isso aí nós precisamos olhar muito. Eu estou falando, alguém está perguntando aqui que não está sabendo do que eu estou falando. Eu estou falando que o mercado de trabalho ele é muito exigente. E exige que pessoas sejam cada vez tenham um mais alto padrão de qualidade. E eu estou fazendo essa analogia com o barco da vida, como sendo o eu pessoal e o eu profissional. E dentro do eu pessoal e do eu profissional, tem vários setores, e agora nós estamos analisando um a um. Já falei do autoconhecimento, da família, do relacionamento afetivo, da saúde, agora da espiritualidade. Não vamos falar da espiritualidade enquanto uma crença religiosa e nem provocar nenhuma discussão aqui. É porque, além do material da nossa vida, nós temos um ser maior que é o responsável por tudo, pelo que nós somos. E aí, como que eu estou desenvolvendo essa minha espiritualidade? Será que eu tenho feito reflexões? Será que eu estou ajudando o próximo? Que eu estou não só dando o resto, dando o que sobrou, mas que eu esteja fazendo a caridade de ouvir, fazendo a caridade de aconselhar, fazendo a caridade de acolher. Então, é uma coisa que eu estou fazendo e que eu estou recebendo também. Como eu falo, cada vez a vida é um eco, não é? Quando o que você fala, você escuta. Então, se você estiver feliz, você pode ter certeza que você está fazendo o outro feliz. Se você não estiver gostando do que está escutando, né, do que está vivendo, pensa aí então o que você está fazendo. Isso tudo tem a ver com a espiritualidade. Como que você está trabalhando, construindo a sua espiritualidade. Depois do ambiente físico. Mas isso aí é um setor? Sim. É um setor do meu eu pessoal. Será que eu estou feliz na casa que eu estou, no ambiente que eu estou? E se eu não estou feliz, o que eu posso mudar? Talvez é um móvel que eu possa trocar, uma pintura que eu possa fazer para poder melhorar, para me sentir melhor, porque eu preciso estar bem no local onde que eu estou vivendo, não é? É a cozinha, é o banheiro, o que eu preciso mudar? Eu estou feliz aqui, que bom, então eu vou ser agradecido. Porque toda vez que você agradece, você é mais ainda abençoado, você tem mais ainda bênçãos para receber, né? E aí, nós temos então a carreira profissional. Mas a carreira profissional não faz parte do eu profissional? Faz, mas você, o seu eu pessoal, precisa investir em você, né? O que você está fazendo pela sua carreira? Você está
dando tempo para você, para o seu estudo, para o seu debate, está participando de grupos de estudo, está lendo, está assistindo bons filmes, está promovendo discussões, né? Então esse aqui é o eu pessoal que nós estamos discutindo aqui e que eu ainda fiz até um bonequinho, né? Olha lá, o autoconhecimento, a família, são os setores que nós temos na nossa vida, no eu pessoal, e que nos constrói e que dele nós precisamos cuidar com muito carinho para que possamos nos dar bem no eu profissional, certo? Porque se este eu pessoal, se eu não tiver bem, significa que tem um furinho aqui. Tendo um furinho, a água vai, entra e o barco pode afundar. E eu não vou sustentar aqui o meu trabalho. Eu preciso de ter um equilíbrio nesse meu eu pessoal para que eu possa estar bem no meu eu profissional. Tá, então agora nós vamos passar para o meu eu profissional, que tem 8 setores também, né? Então os 8 setores do eu profissional, quais que são? A autoestima, as relações interpessoais, a criatividade, a administração do tempo, a produtividade, objetivos e metas, autodesenvolvimento e o compromisso. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, para que nós possamos refletir como que está o meu profissional. Então, autoestima. Como está a minha autoestima no meu trabalho? Eu estou feliz, eu sou reconhecida, eu sou valorizada? E se eu não sou, o que precisa melhorar em mim? E se eu estou bem ali, sendo valorizada, que ótimo. Agora, se eu mesma reconheço alguns pontos fracos meus que me deixam incomodada, então vou procurar ajuda e vou trabalhar para que eu consiga reconstruir, para que eu consiga elevar a minha autoestima. Né? Porque a gente precisa estar bem no ambiente que a gente trabalha. Olha só, são 8 horas diárias, né? Então, dependendo da atuação de cada um. Então, é muito tempo que você está no seu trabalho. Se você não estiver bem, não estiver fazendo o que gosta, aí você não vai estar feliz, ainda vai estar prejudicando os outros setores do seu eu pessoal. Né? Você vai estar prejudicando a sua saúde, aí você vai estar levando discussões para a família e vai quebrando. É um círculo vicioso esse aí. Se você não tiver bem nenhum, vai atrapalhando todos. As relações interpessoais. Nós somos seres sociais. Né? Então, nós dependemos um do outro, o outro depende da gente. E tudo que a gente constrói nas nossas relações, quando a gente constrói com outra pessoa, vem outras ideias, são outros modos de pensar. Então, é muito mais interessante o trabalho coletivo, cooperativo. E nós precisamos muito de ouvir, de respeitar, de nos colocar diante do outro com respeito. E muitas vezes a gente atropela a fala do outro. A gente não escuta, já começa a falar, né? E eu gosto muito de um texto do Rubem Alves que ele fala da escutatória. Ele diz assim: temos inúmeros cursos de oratória, mas não temos nenhum curso de escutatória. E isso é sério. Né? Talvez a pessoa está falando, a gente está andando, está saindo, está pensando em outra coisa, está mexendo aí no celular, que é o que está mais acontecendo hoje em dia, né? Então nós precisamos parar para ouvir. E nesse ouvir ter uma escuta. E muitas vezes até voltar para a pessoa, falar para ela aquilo que ela falou, boa tarde, falar aquilo que ela falou para ela compreender que está sendo ouvida, que eu estou dando atenção a ela. Nós não gostamos de ser ouvidas e não ficamos incomodados quando o outro não nos ouve, ou pede que a gente repita, né? Então, as relações interpessoais, elas são construídas também. Então, nós precisamos respeitar para ser respeitado, ouvir, né? Pedir que nos ouçam, oferecer ajuda, pedir ajuda também, porque às vezes a gente acha tão autossuficiente que quer fazer tudo sozinho e acaba que perde muito. Poderia ter uma qualidade maior se tivesse o apoio, a ajuda de outras pessoas aí também. Então nós precisamos de
de interagir, de estar trabalhando essas relações interpessoais. A criatividade. Depois eu vou até fazer uma live sobre criatividade, que eu tenho um material interessante também para desenvolver a criatividade. Tem muita gente que fala assim, eu não sou criativo. Nós somos sim. Todo mundo é criativo. Basta que você acione a sua criatividade para que você apresente coisas diferentes, né? Todo mundo é criativo. Agora, diante de uma situação, né? Não sei se vocês já ouviram falar, é bem antigo, mas ainda é atual, de Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Não sei se vocês conhecem, tem o livro e tem um vídeo curtinho e muito interessante. As pessoas se acomodam e não percebem as mudanças, não percebem o que está acontecendo. Então nós precisamos estar conduzindo o nosso barco de acordo com o que está, com o mercado de trabalho, com o que a vida está nos proporcionando. Né? Não podemos ficar parados, precisamos continuar aí, virando a vela para a gente seguir o rumo certo, né? Aí tem gente que conhece o Quem Mexeu no Meu Queijo. Então a criatividade é isso, eu saber me virar diante de uma situação diferente, de eu enxergar aquilo que ainda não tem, de eu enxergar um novo, uma mudança, uma alteração, a sugestão. E tem um vídeo muito interessante que na live eu vou falar, na live sobre criatividade eu vou falar sobre ele, né? Que é o reencontro. E tem uma parte que ele ensina, que o personagem lá ensina a criança a desenvolver a criatividade. Né? Mas aí eu vou marcar depois uma outra live com esse tema aí, que é bem interessante. Vocês podem pensar que eu não sou nada criativo, mas é sim. Basta acender aquela luzinha que você está deixando apagadinha ali. Se você olhar, né, quando a gente fala assim, vamos partir uma folha ao meio, todo mundo parte no meio certinho, por que eu não posso partir em diagonal, algum modo diferente, né? Então a gente tem que tentar ser diferente, porque iguais, se você fizer igual, você vai ter sempre o mesmo resultado. E é diferente não, esse eu não conheço. É diferente de você ficar fazendo tudo igual do mesmo jeito. Tente ser diferente. Tente a sua roupa diferente, o seu jeito de maquiar diferente, fazer coisas diferentes, isso aí é ser criativo. Passar por lugares diferentes, pentear com a mão esquerda, escovar, fazer coisas diferentes para você estar com um aprendizado novo a cada dia, tá? Aí nós vamos falar agora da administração do tempo. Como que eu estou administrando o meu tempo no meu trabalho? Será que eu estou só produzindo? Né? Minha mãe, ela tá com 92 anos e ela fala, né? Um saco de arroz, se você fizer um furinho nele lá embaixo, o arroz vai descendo até acabar. Se eu estiver só produzindo, uma hora eu vou estar totalmente esgotado. Então eu preciso de um tempo para me formar. Eu preciso de um tempo, no meu trabalho também, mas eu não posso só produzir. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, até para eu conseguir criar, para eu melhorar minhas relações interpessoais, para eu ter uma autoestima melhor. Certo? Aí, a produtividade, né? Se eu estiver bem no meu trabalho, né? Se eu tiver com minha autoestima elevada, se eu estiver bem nas relações interpessoais, se eu estiver em dia com as exigências do mercado, não tem como eu não estar produzindo bem. Né? Agora, a pessoa insatisfeita, cansada, que não tem uma renovação todos os dias, certamente não vai conseguir produzir nada. Mas é importante você refletir como é que está a minha produção no trabalho. E se não estiver tão boa, eu tenho que refletir o que está me proporcionando essa baixa aí de produtividade para eu poder tentar resolver. Objetivos e metas, né? Tão falado, tão cobrado. Objetivos e metas. E aí? Quais são as metas do seu trabalho, os seus objetivos? E o que você está fazendo para colocá-los em dia, em prática e em ordem? Então, nós precisamos estar vendo assim. Há as metas que são estabelecidas para mim, né? Que são inerentes ao meu cargo, mas há também aquelas metas que eu traço. Né? Então, dentro disso aqui, eu tenho a meta, porque eu vou ler um livro por semana, ou eu vou ler um livro por mês, qual vai ser a sua meta? E você cumprir mesmo essas metas aí. Né? Então, são coisas que nós precisamos estar refletindo. E o autodesenvolvimento vem sempre complementando isso tudo, né? Porque para você, o que você está promovendo para o seu autodesenvolvimento? E aí engloba os outros setores todos. O que você está fazendo para melhorar a sua autoestima?
suas relações interpessoais, né? Ah, mas eu não sei melhorar essas relações interpessoais então vamos procurar grupos, vamos formar grupos e discutir, e ler livros e promover debates. É assim que a gente vai crescendo. É no convívio com o outro que a gente vai crescendo. E esse autodesenvolvimento tem também com a sua formação. Infelizmente muitas pessoas ficam, tô doida para aposentar, e fica ali esperando, fala, tô doida para morrer, então eu já vou cavar minha cova e ficar ali esperando para pular dentro dela, pelo amor de Deus, né? Nós somos energias, nós somos produtividade, nós somos vida, então é vida que tem que pulsar dentro de nós. E o compromisso é aquele, né? Qual é o compromisso que eu tenho comigo, com o meu trabalho, com a empresa que eu trabalho? Não é? E assim, várias lives a gente tem ouvido aí, você não vai falar mal da sua empresa, você não vai, se você tiver que conversar, converse direto com a pessoa certa, né, para não ficar aquele leve trás e aí acabar complicando todos os outros setores do seu trabalho, né? Então, gente, a gente faz essa dinâmica, né? Eu a desenvolvi lá onde eu trabalho, que é na Superintendência Regional de Ensino, aqui de Diamantina, Minas Gerais. E as pessoas, a gente vai discutindo passo a passo, fazendo com que elas reflitam. Depois a gente entrega uma ficha para elas, que é esta aqui, ó. Quem recebeu a dinâmica por e-mail já tem, quem não recebeu pode pedir, que depois eu mando, né? Então, uma folha com o eu pessoal, eu profissional, todos os setores, e os quadrinhos tem aqui assim de 1 a 10. Aí a pessoa vai pensar assim, deixa eu ver aqui então, no meu autoconhecimento. Ah, não, eu acho que eu preciso me conhecer melhor, eu não me conheço 100%. Se eu me conheço 100%, então eu vou colorir os 10 quadrinhos. Beleza. Família, ainda tem muita discussão na família, então eu vou querer só 5, ele colore lá 5 quadrinhos, o outro, não, minha família tá bem demais, vou colorir os 10. Então é uma coisa bem individual, cada um vai fazer o seu. Depois o relacionamento afetivo, mais ou menos, vou pôr um 7. Aí saúde, nossa, eu fui totalmente descuidado da minha saúde esse ano. Então eu vou colocar aqui só uns 2 para minha saúde. Espiritualidade, nem tô lembrando o que é isso. Tô só trabalhando e não tô lembrando o que é isso. Então vou pôr só 1. No ambiente físico, para mim tá beleza, não precisa melhorar nada aqui, tá bom demais. Então vou colorir os 10. E a carreira profissional também, né? E aí, coloriu, beleza, fez o seu. Depois você vai fazer o do profissional analisando do mesmo jeito. Autoestima, as relações interpessoais, a criatividade, a administração do tempo, todos os 8 setores, pensando assim, de 1 a 10, qual que está o meu nível de satisfação, como que eu estou me vendo dentro desse setor. E aí você vai colorir, ou 10, ou 8, ou 9 e tal, e aí você vai ver. O que tiver menos colorido, é ali que você precisa trabalhar. Por exemplo, é o financeiro aqui, né? Nossa, minha finança tá ruim demais, não consegui. Então é nesse aí que você vai trabalhar. Aí você vai ver o que você fez, o que você pode poupar. E aí já tô passando a bola para quem trabalha lá com o financeiro, né, André? Então, na espiritualidade, tô muito ruim, então vou buscar bons livros, vou formar um grupo pra gente estar discutindo. Não é para estar lendo a Bíblia, não é essa questão. São coisas assim de elevação espiritual mesmo. Se quer ler a Bíblia, quer formar um grupo, forme, tudo bem, mas eu estou dizendo que aqui não tem nada a ver com religião, crença religiosa, não. E a questão do eu profissional, a mesma coisa. Então, gente, quando você faz essa dinâmica aqui com um grupo de pessoas, você tem um retrato dessa equipe. Né? Se for de uma empresa, de uma loja, que você trabalhar isso aqui com os funcionários, aí você analisando, você vai ver assim, nossa, olha aqui, o pessoal todo aqui tá falando da questão da família, que não tá muito legal. Aí, o que você vai fazer? Num próximo encontro, você vai trabalhar com essas pessoas sobre família. Né? A valorização da família, a história social da família, para eles verem que o tempo muda e que as estruturas familiares também mudam. Se você viu que é a questão do autodesenvolvimento, tá, e aí? A próxima vez você vai levar para ele, aí, o que cada um está querendo, qual que é a sua necessidade, é uma formação. Então, gente, é nesse sentido que eu fiz essa dinâmica e a gente vê o retrato das pessoas. E cada um pode fazer o seu. Eu vou agora também sentar aqui e fazer o meu para poder ver o que eu vou precisar mudar, porque ano que vem para mim está sendo assim, só alegria, só produção, se Deus quiser e Ele quer, né?
E aí, para ver, porque as pessoas acharam da dinâmica, né? Eu fiz esse quadrinho aqui embaixo, olha aí para vocês verem, a avaliação. Né? Se gostou, se não gostou, ou se foi indiferente. Tá? E aí a gente tem, então, um retrato para poder analisar. E aquilo eu volto a falar com vocês, né? Se o vento tá tocando para um lado que eu não quero, que não estou vendo, então eu vou virar a minha vela para que o meu barco mude de direção. Então entenderam por quê? Que aqui, se tiver algum setor no meu profissional que tiver furado, o vento vai passar, eu não vou estar dando conta de conduzir o meu barco. Se tiver algum setor aqui no pessoal também que não for muito legal, que não tiver muito legal para mim, o que eu vou fazer? Eu vou precisar, então, rever isso aí, que senão eu não vou conseguir levar o meu barco para o rumo que eu tracei. Porque eu que sou dona da minha vida, eu sou o meu barco. Tá na água que não diz respeito, eu não posso saber se vai chover, se não vai, se vai ter uma maré alta, se não vai, mas eu tenho que conduzir a minha vida, né, pessoal e profissional. E se eu tiver focada no que eu quero, no caminho que eu vou seguir, não há vento, não há tempestade que vai derrubar o meu barco, certo? E aí, gente, a reflexão que a gente... Aí, se a gente... a questão que eu vou perguntar para você é esta. E você conduz o seu barco ou deixa que ele vá para onde o vento soprar? E nada a gente pode deixar pro dia, né, seguinte. Nós precisamos de focar e de fazer, de ter atitude, de agir. Porque nós somos donos da nossa vida. Se você não está feliz agora, é porque você caminhou para isto. E se você quer algo diferente, você precisa fazer agora algo diferente para que tenha algo diferente também. E até na dinâmica que eu mandei, eu coloquei uma música, né, que é da Pitty, que é semana que vem, e ela toda é interessante, vale a pena analisar, mas eu coloco aqui o refrão, só para vocês verem. Não deixa o tempo passar, não deixa não semana que vem, semana que vem pode nem chegar depois, o tempo passar, não deixa não semana que vem, semana que vem pode nem chegar. Bem, então aqui, analisem a letra da música, quem quiser depois, eu já mandei para várias pessoas que pediram, né, por e-mail, e quem quiser eu posso mandar também a dinâmica, tanto o desenvolvimento dela quanto os slides para apresentação. E aí faça bom uso, porque a gente está aqui para ajudar, e quando a gente ajuda, a gente também é ajudado, tá? Foi um prazer estar aqui essa tarde conversando com vocês. Um abraço a todos e até uma próxima.